Paz bem a todos. Estamos aqui na nossa capelinha para mais um momento de formação, para mais esse encontro com a graça de Deus, no qual nós estamos abordando os frutos do Espírito Santo. Então vamos começar com oração, pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, a Nossa Senhora de Fátima, que possa nos acompanhar nesse percurso de santificação e de melhoramento do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, vamos lá para mais esse momento formativo. Na catequese de hoje, nós iremos falar da benevolência, desse fruto do Espírito Santo, que é um pouco semelhante com a bondade, mas difere um pouco. De início, nós iremos falar dessa diferença que existe entre a bondade e a benevolência. Iremos falar da benevolência de Deus e depois eu irei me concentrar um pouco na benevolência que devemos ter para com nós mesmos, que é importante. Nós muitas vezes queremos amar a todos e esquecemos que devemos nos amar, sobretudo a nós mesmos, porque é da forma com que nós nos amamos que devemos amar os outros, isto é, nos amar da forma que Jesus nos ama e assim aprender a amar as outras pessoas. Então, nessa catequese, eu não serei muito longo, tá certo? Não será uma formação longa, será uma formação um pouco mais breve, porém, eu seria um pouco mais direto. Poderia dizer até mesmo um pouco mais brutal, mas é necessário para que a gente possa entender esse amor de Deus que nos circunda sempre mais. Na catequese passada, eu tive alguns feedbacks, sobre o tema da bondade. É interessante como as pessoas, elas mesmo que se espantam quando a gente fala do verdadeiro sentido da bondade, que não é filantropia, não é ação humanitária pelo mundo, não é matar a fome do mundo. Ser bom, amar, é saber dar um chute nas muletas de alguém para que ele possa aprender a caminhar. É saber educar no amor, é saber ser firme. Então, esse bonismo que tenta, assim, permear as nossas ações, esse ser fofinho, é uma coisa muitas vezes irritante, porque é irritante. Eu sei muito bem que nós, brasileiros, nós tendemos ao sentimentalismo, aquilo que é sentimental. Nós meio que trazemos nas nossas raízes esse ser sentimental. Tanto é que algumas religiões se baseiam muito no sentimentalismo. Aquelas pessoas que vão para aquele momento de oração, de cura, simplesmente para se sentir bem, para chorar, para escutar algo que Jesus ama. E nós sabemos que nós temos essa tendência, eu diria até que um espinho na nossa carne. E por vezes esse fofinho chega a ser irritante. Por que irritante? Porque parece que as pessoas buscam demasiadamente essa fofura. E fofura tal que significa simplesmente não enfrentar os próprios problemas. Não mergulhar dentro de si. Não corrigir, não amar de verdade. Se você tem medo de perder um amigo por conta da correção, então de fato você não ama.
porque ele vai se perder sem a tua correção. Então é isso que a gente vive e escuta muitas vezes. Ah, que fofinho! Ah, que fofinho! É uma coisa irritante, né? Lógico, o ser afável, o ser amável, o ser delicado, e eu penso na beleza da humanidade de Jesus, que era afável e amável com as pessoas, mas não essa melosidade. Não essa melosidade. Já disse outras vezes, o que dá sabor é o sal e não o mel. Então aqui a gente quer colocar mais um pouquinho de sal em algumas feridas, e como eu estou falando para os consagrados, sobretudo na nossa comunidade, eu quero depois analisar esse contexto de participação, esse contexto de benevolência na vida de cada um e na vida ativa também da nossa comunidade. Ser bonzinho, dizíamos, não é somente dizer sempre sim. O bom é uma utilidade, é você se tornar útil para o outro, é você fazer o melhor que você pode fazer para beneficiar o outro. E nós dizemos também que o invejoso, ele não pode ser bom, porque se ele fica triste com a relação do outro, com aquilo que de bom, o sucesso que o outro conquista, então jamais ele pode ser bom. O invejoso não pode ser bom, porque na verdade ele quer roubar aquilo que ele vê nos outros. E aqui a gente chega na benevolência, que difere um pouco. Não é ação comunitária também, mas essa bondade que se chama benevolência é você ter uma intuição da utilidade das coisas em si mesmas. E eu explico. Ser útil para uma pessoa é ser bom, mas reconhecer em algo que é objetivo, melhor dizendo, que está lá, intuir que aquilo chegou na tua vida como a graça, isso é benevolência. E aqui a gente já vê a diferença, lógico, daquilo que pode vir à nossa mente ao pensarmos nessa palavra. Ser benévolo. Ser benévolo, muitas vezes, ser benevolente é ter um olhar que intui a bondade que está em alguma coisa ou em alguém. É um olhar construtivo. E aqui a gente já coloca aqueles consagrados que infelizmente não sabem ter um olhar construtivo e muito menos ser cimento para a edificação da comunidade de Deus. Aqueles que somente criticam, aqueles que somente falam mal, fofocam, não podem ter um olhar benevolente, não gozam dessa benevolência que é fruto do Espírito Santo. Na outra catequese nós dizíamos que uma coisa é a semente e outra coisa é o fruto. Tudo aquilo que nós estamos dizendo, com tudo isso nós queremos plantar uma boa semente dentro do coração. E semente tal já existe quando a pessoa está em graça de Deus, porque ali estão os frutos do Espírito Santo, né? Com a presença do Espírito Santo. Mas os frutos chegarão ao seu alcance máximo mediante, conforme, consoante a nossa colaboração. As famosas bem-aventuranças. Então, ser benevolente. E quando é que eu sou benevolente? Quando eu tenho um olhar objetivo para as coisas. Quando eu reconheço que naquilo ou naquela pessoa existe uma bondade pela qual eu devo me esforçar de modo construtivo e agir como Jesus. E agir como Jesus.
Essa é a benevolência de Deus. O pecado, para Deus, é uma oportunidade de ser benevolente para com cada um de nós. Deus desfruta do nosso pecado para nos dar algo bom, na confissão, na sua graça, no resgate que Deus faz a cada um de nós. Então ali está o olhar benevolente. É você ir além do mal, é você superar aquela barreira, é você não recuar. Deus faz assim. Olhando para nós, para as nossas misérias, Deus ainda enxerga algo bom. As criaturas que saíram de suas mãos, as criaturas que foram criadas com amor, Deus tem esse olhar. E ali se encontra a benevolência. Deus desfruta. É muito linda essa imagem. Deus não usa o pecado. O que é que o mundo faz? Usa teu vício, usa tua fraqueza, se aproveita. Deus não. Deus desfruta para algo bom na tua vida. Deus vai além. Deus, de fato, renova. E toda pessoa que é benevolente, ela sabe renovar o concreto que está em suas mãos. Então, aos consagrados da nossa comunidade, pensando um pouco nesse percurso que nós estamos fazendo, e agora um pouco à distância, né, por conta dessa situação do coronavírus, eu pensava em alguns tipos de consagrados, né? Alguns tipos assim que podem ser, eu não diria nem catalogados, mas simplesmente enumerados, como um exemplo daquilo que acontece, né? Existem os consagrados mel-manteiga. O consagrado mel-manteiga é aquele que vai em busca sempre das fofuras. É aquele que se derrete sempre. É aquele que, se você disser alguma coisa, simplesmente ele foge, ele se enfia dentro de um buraco. O mel-manteiga, poderíamos dizer, é aquele que ainda está imaturo na fé e na sua consagração. É aquele que não entende, não sabe separar. Uma bronca, uma correção, não significa dizer falta de amor, mas quem sabe o contrário, amor. Mas o consagrado mel-manteiga, ele só quer escutar as coisas fofinhas. Ele não aceita ser tratado de uma outra forma, a não ser aquela que o seu coração deseja. Se derrete ao sol, a manteiguinha. E aí é necessário uma superação. Uma superação. Quando você, consagrado, se consagrou, e a sua consagração foi livre, porque aqui acredito que ninguém tenha forçado, você prometeu diante de Nossa Senhora, diante do altar, diante do sacerdote, que queria viver segundo o estilo de Fátima, imitando a vida dos pastorinhos, de Francisco, Jacinta e Lúcia. Prometeu a Nossa Senhora que aceitava, para viver a reparação, tudo aquilo que Deus enviasse. Foi promessa tua a Nossa Senhora. E agora você quer se derreter, e agora você quer ser, ou quer ter somente o melzinho na tua vida. Agora você só quer as fofuras. E se falarmos das demoras de Deus?
E se falarmos das correções de Deus? E se falarmos das tempestades que Deus permite ou simplesmente envia? Onde está a tua consagração? Eu pergunto a você, consagrado mel-manteiga, onde está a tua consagração? Onde está o teu desejo de servir a Nossa Senhora? De deixar abundar no teu coração a presença dela? Vocês podem olhar aqui, né? Por trás, quase que ao meu lado, Nossa Senhora de Fátima. Depois nós temos o sacrário, o Espírito Santo e a cruz. Pronto. O contexto, o ambiente perfeito para o consagrado. Onde está a tua consagração? Reflete. Onde está a tua consagração? Que não aconteça que as palavras de Jesus, né, no livro do Apocalipse, porque por inspiração, sejam direcionadas a ti neste dia. Nem quente nem morno, melhor, nem quente nem frio, morno, então eu te vomito da minha boca. Nós temos depois os consagrados brigadeiros. Existe o mel-manteiga e existe o consagrado brigadeiro. O consagrado brigadeiro é aquele que vive somente para satisfazer a sua sensualidade, os seus sentidos, diríamos, a sua luxúria, a sua gula. É o consagrado que quer a vida cômoda, a vida mansa. É o consagrado que não quer sacrifício. É o consagrado que caminha, mas o seu sim é até um certo ponto. É o consagrado que vê as pessoas dentro de casa trabalhando e ele está lá tranquilo, assistindo seu filme, assistindo sua novela, assistindo sua série. O consagrado brigadeiro é aquele que não está nem aí por aquilo que está acontecendo ao seu redor. O consagrado brigadeiro é aquele que despreza, na verdade, as graças que vêm do céu, em virtude daquilo que ele deseja. Primeiro a sua vontade, depois as outras coisas. Esse é o consagrado brigadeiro. Brigadeirinho, 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 sim. E a tua consagração? Afinal de contas, quando você prometeu a Nossa Senhora que iria endossar a medalha, usar o broche, fazer os sacrifícios, no que foi que você pensou? O que estava na tua mente? Status, fotos, olhares, complacência das outras pessoas? O que estava no teu coração? Brigadeiro. E aqui vai a pergunta: onde está a tua consagração? Jesus no Evangelho diz que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. E hoje, nessa catequese, eu não pergunto onde está o coração, mas eu pergunto onde está a tua consagração. Onde está? Onde está? Depois nós temos um outro tipo de consagrado, e é o consagrado pavão.
O consagrado pavão é aquele que só demonstra beleza. É o consagrado parecido com o consagrado brigadeiro. É o consagrado, digamos assim, vaidoso. É o consagrado que faz de tudo para mostrar aos outros uma vida que não tem, né? Externamente ele é o bambambam, ele é o máximo, né? As pessoas olham para ele como um exemplo. Não, essa pessoa realmente vive a sua consagração de modo pleno, né? Tipo assim, se apresenta bem, tipo, uma pessoa, né, bem vista, quando chega é sempre cumprimentado, mas isso é somente o seu exterior. Como o pavão, que se faz bonito para pousar, para as fotos, para os olhares, mas o seu interior, a sua vida interior está distante de Deus. O consagrado pavão é aquele que na verdade foge das circunstâncias que deveriam na verdade o levar a Deus. O consagrado pavão é aquele que vive, e aqui vai a palavra forte, mas é essa, de hipocrisia. Porque o seu operado não corresponde de fato com a sua vida interior. Não corresponde com aquilo que está no seu coração. Mas quando você disse seu sim a Nossa Senhora, foi para isso? Por que foi? Onde está a tua consagração, consagrado pavão? Onde está a tua consagração? Onde está? Então nós temos o mel manteiga, aquele que se derrete, aquele fofinho, aquele hipersensível que nós não podemos dizer nada. Nós temos o consagrado brigadeiro, aquele que vive de sensualidade para agradar os seus sentidos, que não sai da sua zona de conforto. É o consagrado que vive unicamente para si, está nem aí para os outros. Está nem aí para os outros. E nós temos o consagrado pavão, é aquele da beleza somente exterior. É aquele dos holofotes. Olhem para mim. Cheguei, viu? Olhem para mim. Mas a sua vida interior não corresponde a uma verdadeira santidade de vida. Não adianta. Onde está a tua consagração? Onde está? Onde está? E depois, por último, nós temos o consagrado quiabo. É o consagrado liso que você não consegue pegar, né? É o consagrado que, parecido com o pavão, ele sempre assim, né, dá um ar de estar bem, de estar vivendo o regulamento, de ser conhecedor do regulamento, mas na verdade não vive muita coisa, é liso. Você chama para fazer uma coisa, ele não pode. Você coloca ele em outro âmbito, mas ele está com dor de cabeça, está indisposto, talvez não seja hoje o dia. É o quiabo, né? Você não consegue segurar. É aquele que, para demonstrar que está bem, canta, diverte, escreve. É aquele que, com as suas qualidades, como uma cobra encantadora, tenta demonstrar aquilo que não é. O consagrado quiabo é o consagrado dos efeitos especiais. É aquele que costuma jogar fumaça no olho dos outros, para que os outros não vejam de fato quem ele é.
Onde está a tua consagração? Onde está a tua consagração? Está aí. 4 tipos. Queira Deus que você não se encaixe em nenhum deles. Mas se você se encaixar em alguns desses tipos, é o momento de voltar. É o momento de relembrar o dia, a noite da tua consagração. É o momento de você estar de novo com Nossa Senhora. É o momento de você não ter medo de se encontrar com o olhar de Jesus. É o momento de você dizer assim: Senhor, verdade, mas que vida é essa minha? Até quando eu vou enganar as outras pessoas? Até quando eu vou fingir de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa que busca a santidade? Até quando? Até quando eu vou esconder, Senhor, essas mazelas que eu trago dentro do meu coração? E aqui entra a benevolência tua para contigo mesmo e a benevolência de Deus. Não é esse o tema? Benevolência. E benevolência, dizíamos, é ver o útil, é ver o bom, é ver de modo construtivo, é ver de modo objetivo que ali, aquela situação, aquela pessoa é um dom para mim. E antes de enxergar isso nas outras pessoas, é necessário que você enxergue em você mesmo. Espero que não caiba esse apelativo a você, consagrado. Mas, se você vive uma dessas 4 situações, então você é, no momento, um consagrado mentiroso. Um consagrado que ainda não está se comprometendo com Deus. O olhar benevolente começa a partir daí. Se você chegou aqui, se você foi atraído por esse carisma, se você foi atraído pela presença de Nossa Senhora, então algo de bom foi semeado em teu coração. Agora é necessário ir em busca do resto. Deus tem esse olhar benevolente para contigo. Deus quer te salvar. Deus quer te santificar. Deus colocou em tuas mãos um carisma que é belíssimo. E agora falta o teu olhar benevolente para contigo mesmo. Um olhar de amor. E por que é tão difícil? Porque quando olhamos para nós mesmos, devemos nos confrontar com a realidade. Porque é muito mais fácil escrever, é muito mais fácil cantar, é muito mais fácil ser divertido, extroverso, em vez de ser introverso. Ter um olhar introspectivo. Ter um olhar agudo para dentro da própria alma. Por que é tão difícil? Porque nos deparamos com aquilo que nós somos. Como é possível cultivar a vida interior e ser benevolente? Porque se eu não resolvo o problema dentro de mim, eu não irei poder resolver o problema do outro. Eu não poderei ajudar o outro. Eu não poderei ser bom e eu não poderei ser benevolente, porque antes eu tenho que ter esse olhar de benevolência para comigo mesmo. Eu tenho que enxergar esse útil, isso que é eficaz, esse dom dentro de mim. E para isso, eu devo mergulhar dentro de mim. São Bernardo de Claraval dizia: os teus pensamentos
estejam acorrentados à verdade de Cristo e os teus afetos estejam acorrentados à caridade de Cristo. Quando nós falamos de vida interior, nós estamos falando de pensamentos e afetos, o que está por dentro. E quando nós dizemos que a nossa vida interior é chamada a ser mais de Maria, nós estamos dizendo que os pensamentos e os afetos devem ser mais de Maria Santíssima. Pensamentos e afetos. E aqui não adianta fugir, mentir, se enganar, fingir. É aquilo que é. É aquilo que é. Porque sendo aquilo que é, eu ainda encontro objetivamente a presença de Deus. Porque é criatura de Deus. O olhar benevolente de Deus não é um olhar mentiroso, não é um olhar falso, mas o olhar benevolente de Deus, vendo a nossa situação miserável de pecado, esse olhar benevolente quer nos salvar. E assim, aquilo que na nossa vida pode parecer simplesmente um obstáculo, algo que a gente não quer carregar, algo que dá vergonha, se torna na verdade um grande dom de Deus. A cruz é um grande dom de Deus. A cruz muitas vezes ela não pode ser interpretada, entendida, mas a cruz ela é vivida. Vivida. Eu falei dos vários tipos de consagrados porque não é que a pessoa provavelmente chega na comunidade e se torna assim. Na verdade, no seu percurso formativo, no seu percurso de consagração, quem sabe, até hoje, a pessoa ainda não se dispôs a entrar dentro de si mesma e mudar aquilo que deve ser mudado. E se confrontar com a graça de Deus. E de uma vez por todas, ter um olhar benevolente para consigo mesmo. Esse é o ponto. É como se você tivesse se casado e ainda vivesse a vida de solteiro. Então, para que se casou? Não percebe que a realidade agora é outra? Que você está abraçando uma vida diferente? Para que você assumir um peso que você não pode suportar? Ou pior ainda, por que não aceitar o auxílio de Deus pontual, isto é, que chega hoje na tua vida? Ser benevolente, ter esse olhar. E era preciso. Quando eu dizia que no início que ia ser brutal, é porque de fato é necessário ser direto. Para que você entenda, para que seja rompido, para que essa casca de mentira, de ilusão, seja finalmente quebrada. Quando alguém chega na nossa cara e diz assim, a verdade, isso pode doer, mas também liberta. É libertador. É libertador. E ali nós encontramos a benevolência. Porque a pessoa vai dizer, olha, você não é a melhor das pessoas. Você não é santo. Mas eu aceito estar contigo. Isso é lindo. Do que dar uma de pavão. É ali que nós encontramos a benevolência de Deus. E ali deve estar a benevolência para com nós mesmos. E digo mais, consagrado, sabe por que é difícil aceitar o amor de Deus? Porque nós não nos aceitamos a nós mesmos. Por vezes nós duvidamos do amor de Deus, porque nós duvidamos de nós mesmos. É um reflexo. Porque nós somos desconfiados das outras pessoas? Porque na verdade não confiamos em nós mesmos.
porque não acreditamos em nós mesmos e por isso não acreditamos nos outros, e por isso não nos abrimos ao verdadeiro amor de Deus, à benevolência do Senhor. E é preciso romper essa casca mentirosa e ilusória para ter um olhar benevolente, para enxergar com os olhos de Deus. Essa é a graça que nos vem dada. Esse é o fruto belíssimo do Espírito Santo. E é assim que nós podemos entender que as pessoas não são problemas, mas as pessoas, quem sabe, nos deem a oportunidade de algo melhor. Quando a pessoa chega assim e diz: eu não consigo enxergar Jesus nela, é porque na verdade você não está enxergando Jesus em você mesmo ainda. Eu não consigo perdoar, é porque na verdade você ainda não se perdoa. Eu não consigo olhar com amor, é porque na verdade o teu olhar ainda é impuro, carece da graça de Deus, carece do amor de Deus, carece da presença de Deus. Esse é o fruto do Espírito Santo chamado benevolência. Ser benevolente não é simplesmente ser afável e amável, mas ser benevolente é enxergar a utilidade que a outra pessoa carrega dentro de si. Eu vou em busca dessa utilidade. Quantas pessoas hoje se sentem incapazes, se sentem inúteis, se sentem um lixo, um nada. E aí, se eu aceito na minha vida o olhar benevolente de Deus, eu terei um olhar benevolente também para com estas pessoas, para poder resgatá-las dessa zona escura que para elas se tornou costume. Então precisamos dessa graça do Senhor. Que Nossa Senhora possa nos ajudar neste dia, nesta reflexão, a ter um olhar benevolente, a se deixar conquistar pela benevolência de Deus, a se deixar amar por esse olhar que enxerga em nós algo de útil, algo de bom, algo verdadeiro, algo pelo qual vale a pena se sacrificar, algo realmente que renova. E aqui eu poderia deixar passagens, se vocês quiserem, para poder refletir. Evangelho de São Lucas, Jesus que perdoa a pecadora quando está naquele jantar na casa de Simão. O olhar de Jesus para Zaqueu, que o renova, e Zaqueu reconhece que naquele momento a salvação entrou em sua casa. O olhar de Jesus para Pedro no início da pregação, no início do chamado dos apóstolos, e quando Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, Jesus vai e o transforma em pescador de homens. Esse é o olhar benevolente. Enquanto a pessoa está dizendo: se afaste de mim porque eu não vale a pena, porque eu não sou nada, porque eu sou lixo, porque eu sou miserável, existe alguém que está dizendo: não, você é digno, você é útil, você é capaz, você é filho de Deus, você é filho da Virgem Santíssima. Um abraço, consagrados e todos aqueles que irão escutar essa catequese. Que Deus abençoe,
que possamos viver de fato a benevolência de Deus, sem fingimentos, sem mentiras, sem ilusões. Que nos decidamos a viver o novo da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos santos Francisco e Jacinta, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Paz e bem, Conexão Vitória, um abraço na alma. Deus abençoe.